No dia em que entrei naquela sala de audiência no Fórum da Barra Funda, meu coração parecia arrastar correntes. Não tinha dormido na noite anterior, atormentado pela possibilidade de perder minha filha, Júlia. Ela tinha apenas 8 anos, mas era meu mundo inteiro. Mariana e eu havíamos nos afastado com o tempo, mas nunca deixei que isso afetasse o modo como cuidava da nossa filha. Mesmo assim, nada te prepara para a Guerra Fria, que é uma disputa de guarda. Mari estava sentada, do outro lado com seu advogado. Um sujeito de terno caro e sorriso arrogante. Seus olhos não encontravam os meus. Mas seu advogado compensava a hostilidade com cada palavra venenosa que saía de sua boca. Ele me pintava como instável, irresponsável, até mesmo perigoso. Apresentavam provas, mensagens de texto tiradas, de contexto, fotos que não contavam a história completa e depoimentos da família dela. Cada peça era como um prego sendo martelado em um caixão que eu nem percebi que estava deitado. O que mais doía era o jeito que as pessoas me olhavam, como se eu fosse um vilão em uma história da qual nunca pedi para fazer parte. Eu continuava olhando para Júlia, sentada tão quieta ao lado da psicóloga do judiciário. Ela não olhava para ninguém. Apenas encarava seus tênis, as mãozinhas, dobradas cuidadosamente no colo. Eu queria me aproximar, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas a distância entre nós parecia mais profunda que as paredes daquele tribunal. Dr. Marcos, meu advogado, tentava se manter confiante, mas eu via preocupação em seus olhos. Mariana tinha contratado um dos escritórios mais caros de São Paulo, o tipo que representa celebridades e empresários. Eu era apenas um professor de matemática do ensino médio no Ipiranga. Como eu poderia competir com isso? O juiz, Dr. Paulo Mendes, parecia cansado. Provavelmente já tinha visto dezenas de casos como o nosso naquela semana. Pais e mães brigando, crianças no meio, vidas sendo decididas em algumas horas de audiência. Ele folheava documentos enquanto o advogado de Mari falava sobre meus episódios de descontrole emocional, que na verdade eram apenas discussões normais que tivemos durante nosso casamento. Senhor Roberto Almeida tem um histórico de comportamento errático, o advogado continuou. A senhora Mariana teme pela segurança da menor quando está sob os cuidados dele. Segurança? Júlia nunca esteve em perigo comigo. Eram nossas tardes de domingo no Parque Ibirapuera, nossas noites assistindo filmes da Pixar, nossas manhãs, preparando o café da manhã juntos. Era eu quem conhecia todos os nomes dos personagens que ela desenhava, quem sabia que ela tinha medo de trovões, quem entendia que ela precisava da luz do corredor acesa para dormir. A sala de audiência parecia sufocar com acusações. O ventilador de teto girava preguiçosamente, trazendo pouco alívio do calor de janeiro que fazia em São Paulo. Olhei para a janela e vi um pedaço do céu azul, imaginando como seria simplesmente pegar Júlia pela mão e fugir dali, ir para algum lugar onde pudéssemos apenas ser pai e filha, sem advogados, sem juízes, sem papéis que tentavam definir quem eu era. Senhor Almeida, a voz do juiz me trouxe de volta. O senhor gostaria de responder às acusações? Engoli em seco. Queria gritar que tudo aquilo era mentira, que amava minha filha mais que tudo, que seria incapaz de machucá-la. Mas sabia que explosões emocionais só confirmariam o que eles diziam sobre mim. Então respirei fundo. Olhei nos olhos do juiz e comecei a falar, tentando manter minha voz firme mesmo quando ela ameaçava quebrar. Conforme a audiência prosseguia, eu me sentia cada vez mais impotente. Dr. Marcos tentava contra-argumentar, mas o momento estava contra nós. O advogado de Mari tinha uma resposta pronta para tudo, e a expressão do juiz permanecia ilegível, quase indiferente. Era como assistir alguém pesar uma vida na balança, com minha filha presa no meio. Seu cliente faltou a 3 reuniões escolares consecutivas no último semestre. Acusou o advogado de Mari. Porque eu estava dando aulas extras à noite para poder pagar o tratamento ortodôntico da Júlia. Respondi, mas minha voz parecia pequena, insignificante naquela sala. Não, conseguia parar de reviver os momentos que nos trouxeram até ali. As histórias para dormir sobre a menina astronauta que descobria planetas novos,
As manhãs de sábado assistindo desenhos no sofá velho da sala, os passeios de bicicleta na ciclovia da Paulista. Seriam essas memórias apenas minhas agora? Um juiz as reduziria à irrelevância com base em evidências distorcidas e suposições? Do lado de fora, o barulho do trânsito da Avenida Santos Dumont filtrava levemente pelas janelas. Sirenes ao longe, buzinas ocasionais. A vida continuava lá fora enquanto a minha parecia congelada naquele momento. Senti uma dor no peito ao perceber que esse poderia ser o último dia em que eu seria o pai com quem Júlia vivia. Em breve poderia me tornar apenas o pai de fim de semana, aquele que vê a filha crescer em fotografias e visitas supervisionadas. Júlia permanecia calada. Não tinha dito uma palavra desde que entramos. Aquele silêncio gritava mais alto que qualquer coisa na sala. O juiz olhava para ela de vez em quando, como se imaginando quando ou se ela falaria. Eu não sabia o que ela diria. Nem mesmo sabia se ela queria ficar comigo. Essa incerteza rasgava meu peito mais do que qualquer acusação poderia. Mari evitava olhar para mim ou para Júlia. Fitava um ponto na parede como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. Por um momento, lembrei de como éramos no início. 2 estudantes da USP cheios de sonhos. Eu na licenciatura em matemática, ela em direito. Como chegamos a este ponto? Quando o amor se transformou nessa guerra fria onde nossa filha era o território disputado. Gostaríamos de apresentar mais um documento, meritíssimo, continuou o advogado dela, entregando uma pasta ao juiz. São registros de conversas onde o Sr. Almeida demonstra comportamento agressivo. Meu estômago afundou. Sabia exatamente o que eram. Screenshots de discussões por WhatsApp durante nosso divórcio, quando ambos dissemos coisas que não deveríamos. Palavras tiradas de contexto, de momentos de raiva e dor, agora usadas como armas contra mim. A psicóloga do judiciário, Torta Luciana, folheava seu bloco de anotações. Ela havia visitado meu apartamento no Ipiranga na semana anterior, visto o quarto que preparei para Júlia, as fotos nas paredes, os livros infantis na estante. Tinha falado com Júlia a sós também. O que minha filha teria dito? O que a psicóloga havia percebido? O tempo parecia se arrastar. Cada minuto era uma eternidade. Olhei para o relógio na parede. Já estávamos ali há 2 horas. Júlia devia estar com fome. Ela sempre ficava irritada quando não comia no horário. Mari sabia disso? Ainda se lembrava que nossa filha precisava comer a cada 3 horas, para não ficar com dor de cabeça? Eu tinha trazido um sanduíche de queijo e uma maçã na mochila, o lanche favorito dela, mas não podia simplesmente interromper a audiência para alimentá-la. Foi então que notei algo estranho. Júlia não estava apenas quieta, estava concentrada. Seus olhos não estavam vazios como pensei inicialmente. Havia algo ali. Determinação. Ela mexia discretamente na mochila da escola. Aquela com estampa de unicórnios que compramos juntos no shopping Aricanduva. O que ela estava fazendo? O juiz suspirou, ajustando os óculos. Acho que já ouvi o suficiente das 2 partes. Antes de tomar uma decisão, gostaria de ouvir o relatório da psicóloga e, se possível, a opinião da menor. Meu coração acelerou. Júlia falaria? O que ela diria? Depois de tudo que Mari deve ter falado sobre mim em casa, depois de todas as brigas que Júlia presenciou, quais seriam suas palavras? Tive medo. Um medo profundo, visceral, de que minha própria filha pudesse dizer que não queria mais morar comigo. E então chegou o momento. O juiz se inclinou para frente, removendo os óculos, e dirigiu-se gentilmente a Júlia. Querida, eu sei que isso é difícil, mas é importante que a gente ouça o que você quer. Você gostaria de dizer ao tribunal com quem deseja morar? A sala ficou completamente imóvel. Minha respiração ficou presa na garganta. Júlia olhou para cima pela primeira vez, olhos brilhantes mas firmes. Ela não chorou, não recuou. Levantou-se, ajeitando a barra do vestido azul com dedos trêmulos. E então disse algo que nunca esquecerei. Meritíssimo. Ela começou, sua voz pequena mas clara. Eu tenho algo para mostrar ao Senhor. Suas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Ela alcançou sua mochila de unicórnio,
Tirou um celular, o meu, e caminhou lentamente em direção à mesa do juiz. Todos assistiram em silêncio atordoado enquanto ela o erguia e dizia: "Por favor, assista a isso." O juiz assentiu, e um dos funcionários ajudou a conectar o telefone a uma tela. Senti meu estômago revirar. Não sabia o que ela ia mostrar. Minhas mãos tremiam. A tela piscou e então vimos um vídeo que eu havia esquecido que ela gravou. Era de um domingo de manhã no nosso apartamento no Ipiranga. Júlia tinha pego meu celular para nos filmar fazendo bolo de fubá, rindo enquanto eu fingia ser um apresentador de programa de culinária. E agora minha assistente Júlia vai mostrar como misturar os ingredientes secretos, dizia eu no vídeo, fazendo uma voz exagerada de locutor. Júlia gargalhava com o rosto manchado de farinha. O vídeo mudou para nós dançando pela cozinha de meias, eu a levantando no ar enquanto ela gritava de alegria. Tínhamos acabado de receber a notícia de que ela tinha passado para o coral da escola, e estávamos comemorando. No fundo podia-se ouvir a aquarela do Toquinho tocando no rádio velho da cozinha. O segundo clipe mostrava ela chorando depois de um pesadelo, e eu a confortando, sussurrando histórias, até que ela adormecesse. Novamente. "Tá tudo bem, Ju, o papai tá aqui. Nenhum monstro vai te pegar enquanto eu estiver aqui." Minha voz era suave no vídeo enquanto acariciava seus cabelos. Era da noite em que trovejou forte em São Paulo, e ela tinha acordado assustada às 3 da manhã. O último clipe era de apenas alguns dias antes da audiência. Ela se filmando e dizendo: "Eu quero ficar com o papai porque ele me faz sentir segura. A mamãe tá sempre nervosa e trabalhando e quando eu fico com ela, é a vovó Cida que cuida de mim. Com o papai a gente faz lição juntos. Ele conhece meus amigos e faz comida que eu gosto. Por favor, deixa eu ficar com meu pai." A simplicidade e a honestidade daquelas palavras eram esmagadoras. Olhei para a Mari e vi que ela estava pálida, como se tivesse levado um soco no estômago. Seu advogado rabiscava furiosamente em um papel, provavelmente buscando alguma estratégia para contornar o que acabávamos de ver. Ninguém falou. Nem o juiz, nem Mari, nem mesmo seu advogado. O vídeo terminou e a sala permaneceu suspensa em silêncio. Meus olhos estavam úmidos. Olhei para Júlia e ela apenas sorriu para mim. Um pequeno sorriso corajoso que continha mais poder que qualquer argumento legal jamais poderia ter. Doutora Luciana, a psicóloga, olhava para Júlia com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Ela fez algumas anotações em seu caderno e então olhou para o juiz com um leve aceno de cabeça. O juiz pigarreou, visivelmente comovido. Ele olhou para Júlia, depois para mim, depois para os advogados na sala. "Creio que vimos o que precisávamos ver", disse ele suavemente. O advogado de Mari tentou retomar o controle, citando protocolos legais e como vídeos poderiam ser encenados, mas o juiz ergueu a mão para silenciá-lo. "Doutor, acredito que a espontaneidade destes momentos fala por si só. É evidente que não foram preparados para esta audiência." Júlia voltou para seu lugar. Observei enquanto o peso parecia ser tirado de seus pequenos ombros. Pela primeira vez em semanas, ela parecia calma, como se finalmente tivesse conseguido dizer sua verdade em um mundo que continuava tentando silenciá-la. E pela primeira vez, senti algo mudar a meu favor. Era apenas uma menina de 8 anos contra um sistema legal complexo, contra advogados caros, contra acusações elaboradas. E mesmo assim, com sua honestidade simples, ela havia conseguido o que eu, com todas as minhas explicações desesperadas, não tinha conseguido: ser realmente ouvida. "Vou considerar este depoimento em minha decisão", disse o juiz, olhando diretamente para Júlia. "Obrigado por sua coragem, jovem." Então ele se virou para os advogados. "Tomarei minha decisão em breve. Por ora, a audiência está encerrada." Quando nos levantamos, Júlia correu para o meu lado, segurando minha mão. Não me importei com os olhares, nem com o advogado de Mari sussurrando furiosamente em seu ouvido. Apenas apertei a mão da minha filha, sentindo que, talvez, apenas talvez, teríamos uma chance. Os dias que se seguiram à audiência foram surreais.
Voltei para meu apartamento naquela noite com Júlia, uma permissão temporária concedida pelo juiz até a decisão final. No elevador do prédio, ela segurou minha mão com força, como se temesse que alguém pudesse nos separar a qualquer momento. Como você sabia fazer aquilo com meu celular, Ju? Perguntei enquanto preparava macarrão com molho de tomate para o jantar, seu prato favorito. Ela estava sentada no balcão da cozinha, balançando as pernas. Tia Fernanda me ensinou. Ela disse que às vezes os adultos não escutam as crianças, então precisamos mostrar em vez de só falar. Fernanda, minha irmã caçula, professora de informática em uma escola municipal. Claro que tinha sido ela. Sempre inventiva, sempre pronta para ajudar. Não sabia que ela tinha conversado com Júlia sobre a audiência. De certa forma, me senti culpado por minha filha ter carregado esse peso. Você não ficou brava comigo por usar seu celular, né? Pai! Júlia perguntou, mordendo o lábio inferior. Servi o macarrão em 2 pratos e sentei-me ao lado dela na pequena mesa da cozinha. Brava? Ju, você foi a pessoa mais corajosa daquela sala. Naquela noite, depois que Júlia adormeceu em seu quarto, cheio de estrelas fosforescentes no teto que tínhamos colado juntos, sentei-me na varanda com uma cerveja. O telefone não parava de tocar. Mensagens de Mari, furiosa, acusando-me de ter manipulado Júlia, de tê-la instruído sobre o que fazer. Mensagens do Dr. Marcos, otimista pela primeira vez em semanas. Mensagens de amigos, família, todos querendo saber como tinha sido. Ignorei todas. Em vez disso, fiquei olhando as luzes de São Paulo, pensando em como uma criança de 8 anos tinha conseguido o que eu, com toda a minha argumentação adulta, não consegui: mostrar a verdade de maneira que não pudesse ser distorcida. O vídeo que Júlia mostrou não era perfeito. Não éramos perfeitos. Tinha dias em que eu perdia a paciência com ela por causa da bagunça no quarto. Noites em que eu estava exausto demais para ler mais uma história antes de dormir. Manhãs caóticas, correndo, para não chegar atrasado à escola. Mas o que aquele vídeo mostrou era real. O amor imperfeito, cotidiano, persistente que nos unia. Não era encenação para impressionar um juiz. Eram apenas fragmentos do nosso dia a dia capturados sem pretensão. Na manhã seguinte, levei Júlia para a escola como sempre. Dona Célia, a porteira, sorriu para mim com uma gentileza nova. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, Julinha. A senhora sabia que eu vou ficar com meu pai? Júlia anunciou, ajeitando a mochila de unicórnio nos ombros. Dona Célia olhou para mim confusa. É verdade, professor? Ainda não sabemos, Ju. Expliquei, sentindo as palavras pesarem. O juiz ainda vai decidir. Mas ele viu o vídeo. Júlia insistiu com a certeza que só as crianças possuem. Ele entendeu. No trabalho, tentei me concentrar nas aulas. Ensinar equações de 2º grau para adolescentes inquietos parecia trivial comparado ao que eu estava vivendo. Durante o intervalo, o diretor, seu antenor, me chamou em sua sala. Roberto, ouvi falar da sua situação, ele disse, oferecendo-me um café. Se precisar de flexibilidade no horário por causa das audiências, pode contar com a gente. Foi um gesto pequeno, mas significativo. Pela primeira vez em meses não me senti como um criminoso presumido. O telefone tocou às 3 da tarde, enquanto eu explicava matrizes para o 3º ano. Era o Dr. Marcos. Roberto, o juiz quer uma reunião com os pais e advogados amanhã. Só vocês 4 e ele. Meu estômago afundou. O que isso significava? Seria um bom sinal. Uma chance de Mari reverter a impressão causada pelo vídeo. O que você acha que vai acontecer? Perguntei, encostado em uma parede do pátio vazio da escola. Sinceramente, não sei. Mas uma coisa é certa. Depois daquele vídeo, ele não pode mais ver você como o monstro que tentaram pintar. Aquela noite foi longa. Júlia quis assistir meu malvado favorito pela 1000ª vez, e deixei. Sentamos juntos no sofá, comendo pipoca e repetindo as falas que já sabíamos de cor. Ela adormeceu nos meus braços e fiquei ali, imóvel, ouvindo sua respiração suave, com medo de que fosse uma das últimas noites assim.
Quando finalmente a levei para a cama, ela murmurou meio dormindo. Pai, mesmo se eu tiver que ir morar com a mamãe, eu ainda vou ser sua filha, tá? Engoli o nó na garganta. Sempre, Ju. Sempre. A reunião seria às 10 da manhã seguinte. Não dormi. Fiquei repassando mentalmente cada possibilidade, cada argumento, cada resultado. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, tomei banho, vesti minha única camisa social sem amassados e me preparei para mais uma batalha. A sala de reuniões do fórum era menor que a de audiências, mais íntima e, de alguma forma, mais intimidadora. Sentei-me ao lado do Dr. Marcos, de frente para Mari e seu advogado. O juiz Paulo Mendes entrou por último, carregando uma pasta fina. Bom dia a todos, ele disse, ajustando os óculos. Agradeço a presença. Chamei vocês aqui porque, após assistir aquele vídeo ontem, senti a necessidade de uma conversa menos formal antes de tomar minha decisão. Olhei para Mari pela primeira vez em dias. Ela parecia cansada, com olheiras profundas. Por um momento, senti uma pontada da antiga afeição que um dia nos uniu. Afinal, ambos amávamos Júlia, cada um à sua maneira. Senhora Pereira, senhor Almeida, continuou o juiz. O que vi ontem me deixou pensativo. A opinião de Júlia é clara, mas também preciso entender melhor a dinâmica entre vocês dois. O advogado de Mari se inclinou para a frente. Meritíssimo, gostaríamos de ressaltar que vídeos podem ser manipulados, ensaiados. Uma criança, de 8 anos, é facilmente influenciável. O juiz ergueu a mão. Doutor, já ouvi suas objeções ontem, hoje quero ouvir os pais. Ele olhou para Mari. Senhora Pereira, pelo que entendi, você alega que o pai é emocionalmente instável e que a criança não está segura com ele. Entretanto, o que vimos contradiz essa narrativa. Gostaria de entender sua perspectiva. Mari respirou fundo. Quando falou, sua voz tremia levemente. Meritíssimo, eu nunca quis tirar Júlia do Roberto. Só queria garantir que ela tivesse estabilidade. Desde nossa separação, ele mora naquele apartamento pequeno no Ipiranga, enquanto eu posso oferecer uma casa com um quintal no Morumbi, perto da escola dela. Suas palavras me atingiram como um soco. Era sobre isso? Sobre o tamanho do apartamento? Sobre o bairro? Sobre dinheiro? E sobre as acusações de comportamento agressivo? O juiz perguntou. Mari hesitou. Roberto nunca foi violento. Tivemos discussões, como qualquer casal. Meu advogado achou que seria mais fácil conseguir a guarda total se... Ela parou, aparentemente, percebendo o que estava prestes a admitir. O advogado dela interveio rapidamente. O que minha cliente quer dizer é que havia preocupações legítimas sobre a capacidade do Sr. Almeida de manter a rotina estruturada que a criança precisa. O juiz olhou diretamente para Mari, ignorando o advogado. Senhora Pereira, vou perguntar claramente. Você acredita que sua filha está em algum tipo de perigo quando está com o pai? O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Por fim, Mari balançou a cabeça. Não, meritíssimo. Roberto é um bom pai. Sempre foi. Senti uma onda de alívio tão forte que quase me deixou tonto. Todas aquelas acusações, todas aquelas palavras duras nos documentos legais. E agora isso. Senhor Almeida, o juiz se voltou para mim. O senhor trabalha em período integral como professor. Como pretende conciliar isso com os cuidados diários de uma criança? Era a pergunta que eu esperava. Meritíssimo, meus horários na escola são compatíveis com os de Júlia. Saímos juntos de manhã e estou em casa quando ela volta. Nas tardes de reunião pedagógica, minha irmã Fernanda busca ela na escola. Temos uma rede de apoio. Quanto às atividades extracurriculares, acompanhamento escolar, o juiz continuou. Júlia faz balé às terças e quintas. Eu a levo e fico esperando na porta. Ajudo com a lição de casa todas as noites. Participamos da Feira de Ciências juntos no ano passado. Ela ganhou menção honrosa com um projeto sobre sistema solar que construímos. As palavras saíam naturalmente. Não eram argumentos ensaiados,
Eram apenas a nossa rotina. O juiz anotou algo. Depois olhou para Mari. E a senhora, como é sua rotina com Júlia quando está com a senhora? Mari ajeitou-se na cadeira desconfortável. Eu trabalho até mais tarde na firma de advocacia. Minha mãe fica com ela à tarde. Nos fins de semana, tentamos fazer programas juntas. Entendo. O juiz murmurou, fazendo mais anotações. E quanto à sugestão da psicóloga judicial de guarda compartilhada? Como vocês se sentem a respeito? O advogado de Mari começou a falar, mas ela o interrompeu. Eu poderia considerar. Ela olhou para mim brevemente. Se pudéssemos estabelecer regras claras. Foi minha vez de ficar surpreso. Era a primeira abertura real desde que essa batalha começou. Senhor Almeida? O juiz perguntou. Sempre quis que Júlia mantivesse contato constante com a mãe. Respondi sinceramente. Nunca foi minha intenção afastá-las. O juiz fechou sua pasta. Bem, vejo um progresso aqui. Sugiro que vocês dois, junto com seus advogados, trabalhem em uma proposta de guarda compartilhada que seja realista e considere a rotina da criança. Vou marcar outra audiência em uma semana para revisar essa proposta. E deixo claro, a prioridade aqui é o bem-estar de Júlia, não os egos ou conveniências de vocês. Quando saímos da sala, Mari se aproximou de mim no corredor. Roberto, podemos conversar sem advogados. Hesitei por um momento, depois concordei. Caminhamos até o café do fórum, um lugar simples com mesas de fórmica e cheiro de café barato. Por que você fez isso, Mari? Perguntei quando nos sentamos. Por que todas aquelas acusações? Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem de nossos anos juntos. Porque estava com medo. Medo de perder Júlia. Medo de que ela preferisse você. E estava certa. Uma semana depois, a decisão oficial veio. Guarda compartilhada com Júlia morando principalmente comigo durante os dias de semana, com visitas à mãe aos finais de semana alternados e uma noite na semana. Não foi apenas uma vitória legal, foi a validação de tudo que eu tinha, tentado ser como pai. Tudo por causa da voz de uma menina e sua coragem de falar quando mais importava. O caminho para chegar ali não foi fácil. Depois daquela conversa no café do fórum, Mari e eu tivemos que reaprender a nos comunicar sem hostilidade. Sentamos juntos em meu apartamento, na presença dos advogados, e elaboramos um plano detalhado. Horários, responsabilidades, decisões, sobre escola, saúde, atividades extracurriculares. Você acha que conseguimos fazer isso funcionar? Mari perguntou quando os advogados saíram. Por Júlia? Temos que conseguir, respondi. Naquela noite, quando contei a Júlia sobre o acordo, ela me abraçou com tanta força que quase caímos. Eu sabia, pai. Eu sabia que ia dar certo. Como você sabia, espertinha? Perguntei, ajeitando seu cabelo. Porque você sempre diz que a verdade aparece no final. Lembra? Como nas histórias que você conta. Sim, eu lembrava. Eram as histórias que meu próprio pai me contava quando eu era criança em Ribeirão Preto, antes de vir para São Paulo em busca de oportunidades. Histórias sobre honestidade, perseverança, sobre como o bem sempre encontra um caminho. Histórias que eu passei para minha filha sem nem perceber quanto elas significavam. Naquela noite, coloquei Júlia para dormir em seu quarto. Seu quarto de verdade, em nossa casa. Ela pediu se poderíamos fazer bolo de fubá na manhã seguinte e eu ri entre lágrimas, prometendo que faríamos um inteiro. Ela me abraçou apertado e sussurrou. Eu sabia que você não ia desistir de mim. Eu nunca desistiria. E nunca vou. Algumas vitórias não vêm com troféus ou desfiles. Elas vêm com uma mãozinha na sua, um obrigado sussurrado no escuro, e o conhecimento de que não importa o que o mundo jogue contra você, o amor, amor de verdade, sempre encontrará um caminho para se expressar. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma nova rotina. Júlia ia para a casa da mãe às sextas depois da escola, e eu a buscava domingo à noite. Às quartas ela jantava com Mari. No início foi estranho,
com Júlia contando histórias sobre a casa da mãe, sobre o novo namorado de Mari que apareceu alguns meses depois, sobre o cachorro que eles adotaram. Pai, você fica triste quando eu falo da casa da mamãe? Ela me perguntou uma noite enquanto fazíamos a lição de matemática na mesa da cozinha. Não, Ju. Fico feliz que você tenha bons momentos lá também. E era verdade. O que eu queria não era vencer Mari. Era apenas ter minha filha em minha vida. Não precisava ser exclusivo. Havia espaço suficiente no coração de Júlia para nós dois. Com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Mari e eu conseguimos até mesmo conversar civilizadamente nas reuniões escolares ou nas apresentações de balé de Júlia. Em uma delas, sentamos lado a lado aplaudindo enquanto Júlia rodopiava no palco do teatro da escola, fantasiada de bailarina espacial, uma combinação de suas duas paixões. Ela parece tão feliz, Mari comentou. É porque ela sabe que tem nós dois, mesmo que de formas diferentes, respondi. No primeiro aniversário após a decisão judicial, fizemos algo que teria parecido impossível meses antes. Uma pequena festa no Parque Vila Lobos, com a presença de ambas as famílias. Júlia corria entre os convidados, orgulhosa por ter todos que amava reunidos. Fernanda, minha irmã, se aproximou enquanto eu preparava o bolo. Quem diria, hein? Depois de tudo, olha só para isso. Olhei ao redor. Meus pais conversando com a mãe de Mari. Meus sobrinhos brincando com os primos de Júlia por parte de mãe. O novo namorado de Mari ajudando a montar as mesas. Não era perfeito. Não era o que eu tinha imaginado quando me casei. Mas era real. E funcionava. Sabe o que Júlia me disse outro dia? Fernanda continuou. Que ela tem a melhor família do mundo, porque tem 2 casas cheias de gente que ama ela. Engoli em seco, sentindo aquela familiar mistura de alegria e dor que se tornou tão parte da minha vida como pai. Ela está certa. Mais tarde naquela noite, quando levei uma Júlia exausta para casa, ela adormeceu no carro. Carreguei-a até a cama, como fazia quando ela era menor. Enquanto a cobria, ela abriu os olhos brevemente. Foi o melhor aniversário, pai. Mesmo? Melhor que o do ano passado no Play Center? Ela murmurou já voltando a dormir. Porque todo mundo estava lá. Todo mundo que eu amo. Sentei-me na beirada da cama, observando minha filha dormir. As estrelas no teto ainda brilhavam, embora mais fracamente agora, precisando ser substituídas. Como o tempo passa rápido. Em breve ela seria uma adolescente, depois uma adulta, mas não importava quanto tempo passasse, eu estaria lá. Não como o pai perfeito, mas como o pai que ela precisava. O pai que aprendeu que o amor não é sobre posse, mas sobre deixar crescer.